Mente e corpo não podem conter Deus, por Joel S. Goldsmith. Mente e corpo não podem conter Deus, e Ele está tão além de nossa imaginação que ninguém pode desenhar, pintar ou manter ideias mentais ou conceitos do que Ele realmente é. Tudo o que podemos fazer é declarar de todo o coração e alma que Deus é. Somente Deus mantém e sustenta os céus, o sol, a lua e as estrelas em suas órbitas. Somente o que está além da capacidade do homem de conceber poderia demonstrar tal sabedoria, como é evidenciada pela engenhosidade do homem em sua descoberta dos princípios que geraram as invenções, como o automóvel, o avião, rádio, telefone, televisão, foguetes espaciais e energia atômica. Somente do armazém de Deus poderia tudo isso emanar. Quem pode exercer sua imaginação o suficiente para conceber o que Deus é, o Deus que é a fonte de tudo o que existe no céu, no ar, na terra e nas profundezas das águas? Nós, criaturas terrenas, estamos conscientes de apenas um minúsculo canto do universo, um pequeno grão chamado Terra, mas o que mais deve ser a sabedoria de Deus, que engloba incontáveis planetas, sóis, luas e estrelas deste e de outros universos? Pense nas descobertas e invenções dos séculos passados, e então lembre-se de que um século inteiro não tem mais importância ou significado na mente de Deus do que um único grão de areia nas praias do mundo todo. Pense no que ainda há por ser revelado. Pense nas maravilhas que existem e têm sua existência desde que o tempo começou, somente esperando por serem reveladas. Depois de vermos o quanto é tolo agarrar-se a um conceito de Deus, vamos a um segundo ponto de sabedoria e vejamos o quanto é tolo dizer a Deus o que precisamos, ou tentar influenciá-lo através de nossas preces, para que Ele atenda nossos desejos, como se Ele tivesse a capacidade de deter o bem, ou como se Ele fosse algum tipo de ser humano com poder de dar e tomar. Como é limitado o nosso conceito de Deus, se acreditamos que temos o poder de influenciá-lo para fazer por nós o que já não esteja fazendo. E como deve ser finito nosso sentido de Deus, quando vamos a Ele com nossos desejos insignificantes, ou nos aproximamos dele com qualquer intenção, exceto por pedir mais luz, graça e sabedoria, para um entendimento de seus caminhos, suas leis e sua vida. Quando oramos, deveríamos libertar Deus de qualquer obrigação pessoal em relação a nós, libertá-lo no entendimento de que confiamos que Ele criou este universo e mantém e sustenta a si mesmo e sua criação, de que confiamos em sua infinita sabedoria para cuidar de todas as suas coisas, e em Deus e seu divino amor para cuidar de si mesmo. Ao fazermos isso, estamos libertando Deus e assim, não mais tentando canalizar Deus na direção dos nossos desejos pessoais. Realmente, vamos descobrir que, na verdade, não podemos libertar Deus, já que Deus jamais esteve aprisionado em nossa mente ou em nossos desejos, nem jamais foi Ele obediente à nossa vontade. Deus não mudará seus caminhos para nos beneficiar ou abençoar. Nós é que devemos mudar nossos caminhos para receber a graça de Deus. Não podemos trazer Deus para a nossa desobediência e ignorância, mas podemos nos tornar obedientes e espiritualmente sábios. Desistamos de toda tentativa de usar Deus e de toda a expectativa de que Deus faça a nossa vontade ou atenda nossos desejos, e então nos rendamos a Ele. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita em mim. Eu não peço que atendas os meus desejos, minhas esperanças ou ambições, e sim que eu preencha a tua vontade, tua graça e tua direção.
Nunca me falhastes, mas agora, Pai, diz agora de que modo eu falhei contigo. Nunca mais te pedirei que faças algo por mim. Usa-me, preenche a ti mesmo em mim, a tua vontade seja feita em mim. Liberta-me, Pai, de todos os desejos, esperanças e planos. Deixe-me ser obediente para com teu plano para mim. Mostra-me claramente por qual caminho devo seguir, e eu te prometo seguir a luz, conforme vai sendo dada a mim. Devemos soltar Deus e deixar que Deus nos use. Precisamos liberá-lo de nossas garras mentais, parar de nos pendurarmos em Deus e deixar que Ele se apegue em nós. Se somos ignorantes de Deus e seus caminhos, tornemo-nos espiritualmente sábios. Se somos voluntariosos e desobedientes às leis de Deus, sejamos corretos, trazendo-nos em sintonia e alinhamento com suas leis, para que o dedo de Deus possa nos tocar com sua vontade e sua graça. No momento em que relaxamos e paramos de tentar trazer Deus para nossa mente e nosso corpo, nesse momento descobrimos que Ele sempre esteve aí. Deus fez uma aliança com sua própria imagem e semelhança. Não temas, não temas. Se andares através do fogo, as chamas não te alcançarão. Se atravessares a água, não afundarás. Não temas. Segue confiante. No silêncio e na confiança realizarás tua filiação espiritual. Minha paz eu dou a ti. Não vês que não há necessidade de lutares, nem de teus esforços mentais, ou de tentares moldar minha vontade à tua? Minha paz eu te dou, a minha paz, esta é a dádiva que eu te dou, uma dádiva espiritual, de paz espiritual, somente deixa acontecer. E ainda algumas vezes há um estresse mental, como se isso não fosse verdade, como se tivéssemos que fazer com que fosse verdade, ou como se tivéssemos que cortejar Deus. A mente luta para ter Deus, ao invés de deixar Deus ser, enquanto durante todo o tempo a presença nos envolve e nos acolhe. Não podemos esperar que Deus faça a nossa vontade, mas isso não nos deixa sem esperança. Ao contrário, isso nos dá coragem e força, porque sabemos que não há necessidade de alcançar Deus para convencê-lo e influenciá-lo. Quando aprendemos isso, percebemos que, em vez de liberarmos Deus, teremos liberado a nós mesmos de nossos conceitos limitados de Deus, das nossas superstições ignorantes sobre a prece e da crença pagã, de que sabemos mais que Deus e temos mais amor que Deus. Quando oramos por nós mesmos ou por nossos próximos, nós evidentemente pensamos saber melhor do que Deus qual a nossa necessidade ou do que nosso próximo precisa. E mais ainda, que temos o amor de querer para o nosso próximo o que ele precisa, acreditando, porém, que Deus não sabe quais as necessidades e nem tem amor para querer atendê-las. Mas no fundo do coração sabemos que isso não é verdade, mesmo quando se trata do contexto humano. E mesmo que seja no contexto humano ou não é por aí o caminho. Deus não é o servo do homem, e Deus não age de acordo com o que o homem pensa que ele deveria ser ou fazer. Se coubesse ao homem guiar os acontecimentos do mundo, todos os seus amigos e parentes seriam abençoados, e todos os inimigos amaldiçoados. E então amanhã, se o seu inimigo se tornasse amigo, o procedimento mudaria totalmente. Começaria a rezar pelo inimigo, que agora teria se tornado amigo, e passaria a amaldiçoar o amigo, que teria se tornado inimigo. Deus não é assim. Deus não é volúvel como nós somos. E nós precisamos desistir desses conceitos infantilizados de Deus e crescer na maturidade espiritual,
sem tentarmos dizer a Deus como sua graça deveria ser e quando atuar, mas nos acalmarmos na confiança de que sua graça é nossa suficiência, libertando-nos da ideia absurda de que podemos convencer Deus para que faça algo para nós, se for de seu agrado. Libertemo-nos no ritmo de Deus, e assim tornemo-nos parte do ritmo deste universo. O Mestre nos deu instruções explícitas ao dizer: não vos preocupeis com vossa vida. É do agrado do Pai dar-vos o reino. É do agrado do Pai dar-nos a vida eterna. Não se preocupe pelo seu sustento. Não se preocupe pela paz na terra, pois é do agrado do Pai dar-nos a paz na terra. Sigamos o ensinamento do Mestre. Desistamos de acreditar que nossa sabedoria é maior que a de Deus, ou que nosso amor é maior que o amor de Deus, e em silêncio aceitemos a graça de Deus. O silêncio é a única e verdadeira forma de oração. Sim, é verdade que podemos usar palavras e pensamentos para nos elevar numa atmosfera na qual podemos então silenciar. Nesse caso, as palavras e pensamentos que estamos usando não são preces, são meramente auxiliares para nos erguer às alturas, onde a verdadeira prece pode ser experimentada. Se a prece é efetiva, frases e pensamentos que empregamos no início devem cessar, para que possamos nos recolher em nosso interior neste estado. Fala, Senhor, teu servo escuta. Se isso vai levar um dia, um ano ou muitos anos, é imperativo que tenhamos esses períodos de silêncio, até que ouçamos dentro de nós a pequena e silenciosa voz, sentindo a presença e seu poder. Não temos que ir a nenhum lugar para encontrar Deus. Trazemos Deus dentro de nós, não em nossas mentes ou corpos, mas ainda assim, o reino de Deus está dentro de nós. Deus constitui nosso ser. Deus constitui nossa vida. Portanto, nossa vida é tão eterna e imortal quanto a vida de Deus, pois só há uma vida. Deus constitui nossa consciência. Portanto, nossa consciência é a mesma consciência que a de Deus, porque não há duas, há somente uma. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Só há uma vida, a vida infinita. Só há uma consciência, a consciência infinita. Só há uma alma, a alma infinita. A alma de Deus abrange o homem, a consciência de Deus contém o homem, e a vida de Deus é a vida do homem, não uma parte dela, mas ela toda. Rezar corretamente, portanto, significa liberar Deus de qualquer obrigação de nos dar mais do que temos agora. A oração verdadeira é a percepção de que Deus constitui o nosso ser e nossa vida. Deus é o Pai e Deus é o Filho, e tudo o que Deus Pai é, Deus Filho também é. E tudo o que Deus Pai tem, o Deus Filho tem com ele. Todo o domínio, a graça e a glória. Rezar sem parar é se alegrar por todo o dia, porque a graça de Deus está agindo em nós e através de nós, sem falar ou implorar a Deus, sem pedir ou desejar qualquer coisa, porque Ele já nos deu todo o bem, e nós temos apenas que perceber e demonstrar isso. Procuramos todo tipo de poder no céu e na terra, para satisfazermos nossas necessidades, menos um. E esse um é o poder que está dentro de nós. Esse poder não está nos céus e não está na terra. Ele não pode ser encontrado em um livro, ou em um templo, ou em grandes mestres. Na verdade, está sim dentro dos grandes mestres, mas tanto neles quanto em mim ou em você, exatamente no mesmo grau, nem mais e nem menos. Somos todos iguais perante Deus, e a graça de Deus, que foi espiritualmente dada a um, foi dada a todos. A única diferença
é que uns poucos parecem ter acesso a ela, porque esses poucos aprenderam que o poder de Deus manifesta-se no silêncio e na serenidade. É um poder que não pode ser usado por nós, mas pode fluir por nós, se o percebermos e reconhecermos. Conforme caminhamos pela terra, percebendo que o reino de Deus é interior, liberamos esse poder e deixamos que ele flua para fora de nós, para o mundo. Mas, se tentarmos usar ou impor ao mundo o poder de Deus, nós o perderemos. É quando nós percebemos silenciosamente, pacificamente e confiantemente que todo o poder de Deus está em nós. Se precisamos nos aquietar e saber que Deus que está no meio de nós é poderoso, e aí então vamos para o nosso trabalho diário, seja ele qual for. Cuidar da casa, pintar, construir ou cuidar dos doentes. Fazemos tudo o que formos chamados a fazer, sempre percebendo que somos testemunhas da glória de Deus e do reino de Deus dentro de nós. Quando fazemos isso, o Espírito de Deus se faz sentir pela nossa própria presença, trazendo paz, conforto e elevação para outros. Não porque queremos ser uma bênção para nossos companheiros de jornada, mas simplesmente porque aprendemos a nos silenciar e deixar o poder e a graça de Deus fluir, sem qualquer ajuda a nós, sem forçar ou implorar, sem pensar que eu ou você que somos espirituais. Só há um Espírito, que é Deus no meio de nós. Estaremos desonrando a Deus se pensarmos que Ele está retendo e negando sabedoria, integridade, lealdade, fidelidade, justiça ou harmonia a nós ou a qualquer pessoa. Quaisquer qualidades que pareçam ausentes, rapidamente começarão a aparecer, se aprendermos a honrar e amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Eu repousarei na certeza de que sabes, Senhor, das minhas necessidades, antes que eu mesmo saiba, e que é do teu agrado dar-me o reino. Eu não o buscarei, eu me libertarei de qualquer crença que possa separar-me de ti. Se fizer minha cama no inferno, lá estarás comigo. Se eu andar no vale da sombra da morte, sei que estarás comigo. Aonde eu for, tu irás comigo, pois tu e eu somos um. Nosso reconhecimento e realização disso traz a presença de Deus atuando na experiência individual. É importante lembrar que não há poder no céu ao qual possamos apelar para salvar o mundo de uma catástrofe. Não há nenhum poder a não ser o que vem de Deus. Não há poder no furacão nem na tempestade, nem nos homens insanos, na ambição, na luxúria ou na sede de poder. O poder reside somente na pequena e silenciosa voz interior. Então, não diremos a ninguém o que temos aprendido, mas compartilhemos a verdade com aqueles que, por sua dedicação e devoção, mostram estar prontos para isso. E assim estaremos libertando esse poder infinito para o mundo, e o mundo responderá. Não temos que fazer ou pensar nada para liberar o reino de Deus no mundo. Temos apenas que ficar em silêncio e saber que Ele é. Ele fará seu próprio trabalho. Pode ser que a prática fiel dos princípios da vida espiritual, por 10 homens justos aqui e outros 10 ali, libertem esse poder de Deus para o mundo, mas ninguém poderá tomar os créditos para si. O poder de Deus sempre esteve disponível. Essa é a glória. E ninguém pode se gabar de poder usá-lo. Ao contrário, quanto maior o poder que flui de uma pessoa, menor a pessoa é como pessoa, e maior ela é como filho de Deus. Dentro de nós mesmos, entretanto, saberemos que liberar Deus para o mundo traz liberdade e plenitude espirituais para todos os que forem receptivos. A vontade de Deus, o amor de Deus e a lei de Deus são a verdade toda abrangente, operando universalmente.
para você, para mim, para o inimigo e para o amigo, para o santo, pecador, para o justo e o injusto. A atividade de Deus não é dirigida a você ou a mim, mas inclui você e eu. Abraça todos os homens, por ser toda inclusiva. Não podemos trazer Deus para nossa mente e nosso corpo. Deus já é a vida de todo o corpo. Todo corpo é o templo do Deus vivo, seja animal, vegetal ou mineral. Nós estamos agora sobre a lei de Deus, sob o amor de Deus. Estamos no ser de Deus, e não trazendo Deus para nós, mas trazendo a nós mesmos para Deus, e situando cada pessoa, santos e pecadores, em Deus. Aqueles que se trazem a Deus são os beneficiários da graça de Deus. Aqueles que tentam limitá-lo em suas mentes e corpos finitos perdem a Deus. Solte-o e você o terá. Quando libertamos a nós mesmos de todo o esforço mental e deixamos que Deus tenha a sua vontade aqui onde estamos e nesse inteiro universo, libertamos Deus e nós mesmos passamos a ser livres. As correntes que nos prendem são mentais. É com a nossa mente que tentamos prender Deus. Se deixarmos nossa mente relaxar, perceberemos que não podemos segurar Deus, mas Deus pode nos segurar. Não podemos usar a mente para ter Deus. Nossa mente tem uma função, e ela pode trabalhar construtivamente em nossa vida, mas não tentemos usá-la para ter Deus. Não existe esforço, a não ser na mente. Quando a mente está silenciosa, não há tensão, e Deus torna-se uma presença viva, o Cristo. A individualização e a experiência individual de Deus torna-se vivo em nós. Nós o sentimos como uma presença, como um manto que nos cobre. Libere Deus de qualquer obrigação e deixe Deus fazer as suas obras.